Boa noite a todos. Que lindo falar de Setembro Amarelo, né? O setembro também não é só amarelo, ele pode ser magenta, como nós trouxemos a flor aqui para estampar as nossas reflexões. Todos somos flores, cada um de uma cor, de um formato, de pétalas diferentes. E como foi seu dia hoje? Seu dia foi tenso? Foi leve? Foi um dia difícil? Foi um dia de gratidão? Talvez a gente esteja precisando perguntar mais isso para as pessoas, né? Porque estamos aí no Setembro Amarelo, chamando a nossa atenção para a valorização da vida e, de fato, temos vivido dias difíceis, dias às vezes inseguros. Se estamos com 50, já estamos pensando na aposentadoria, um tanto cansados. Se temos 80, já pensamos como será a minha desencarnação, o que me aguarda. Se estamos com 15, estamos aflitos. O que será do meu futuro? Será que vai dar certo? Quem estará comigo? Então são tantas aflições, tantas dúvidas, tantos medos. E o Espiritismo está à nossa disposição. Esta religião transformadora, consoladora. E que nós, como espíritas, devemos utilizá-las muito bem. E muito mais do que antes. Agora é mais. Como o Divaldo nos alertou sobre o mal do século, sobre a depressão, sobre a principal causa de morte, o suicídio. Então nós, como espíritas, está lá no Evangelho, né? Quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídio. No entanto, alguns espíritas ainda até cometem o suicídio. Provavelmente que o Espiritismo ainda não entrou em nós. O Espiritismo precisa entrar aqui dentro do nosso coração. Então ele é uma religião consoladora, esclarecedora, confortadora, mas precisa entrar nos nossos corações. E que possamos, no final das nossas reflexões de hoje, utilizarmos do nosso aparelho e abrirmos o QR Code, então, para ver o que nos reserva, que foi preparado com muito carinho por essa casa maravilhosa, esse lar, Centro Espírita, Associação Espírita Chico Xavier. Então, para a nossa reflexão dessa noite, essa frase, que não é da autoria do nosso Allan Kardec, mas foi trazida no tempo dele, de várias formas, em várias obras, de algumas formas diferentes. Então, é uma frase que, segundo Emmanuel, se você precisar explicar o que é o Espiritismo, você só fala isso e já está bom, já dá para entender. Qual é a filosofia espírita? Por que nós nascemos? Por que nós morremos? E por que nós renascemos sempre? Para progredir sem cessar, que é uma lei. Então, essas perguntas devemos fazer. Vocês já se perguntaram por que nasceram? Por que será que a gente nasceu? Então, hoje, nós vamos tentar refletir um pouquinho juntos a respeito desta frase tão profunda que explica tanto o Espiritismo e que está colocado lá em Paris. A gente sabe que tem pessoas aqui que já visitaram, inclusive, esse dome pessoalmente, que sentiram a energia e que, se a gente for ler, buscar entender o cemitério Père Lachaise lá na França, a gente vai ver que é o mais visitado, o mais florido, é bem lindo o que tem lá, né? É óbvio que o cemitério, a gente não vai dizer que é lindo, né? Mas ficou aqui, né, eternizado o nosso Allan Kardec. Aqui tem a pedra que está colocada em cima do dolmen e a gente vai pensar um pouquinho, mas por que isso? Para aqueles que não sabem, né? Porque Kardec teria sido um druida. Ele fazia parte
de quase que a gente vai entender assim uma tribo indígena, né? Mais ou menos. Eles eram um povo, né, celta. E aí, só para a gente resumir, que não podemos demorar nisso, ele foi perseguido também. Enquanto druida, eles foram perseguidos, eles eram sacerdotes, eles tinham essa visão da imortalidade, e aí foram perseguidos e combatidos. Depois, Kardec vai reencarnar em Praga, na República Tcheca, em 1370, Jan Hus. E aí nós vamos estudando também essa trajetória do nosso Allan Kardec, a gente vai ver que ele trouxe essa reforma para a igreja, por combater aqueles abusos que existiam. Não sei se vocês lembram ainda, aquele abominável comércio das indulgências. Não sei se vocês já chegaram a ver uma carta de indulgência, eu já tive a oportunidade de ter nas minhas mãos. Então são coisas assim abusivas, financeiramente falando, às vezes também da credulidade do povo, de achar, né, que alguma coisa vai fazer com que os seus pecados sejam extintos, e não é por aí. Então, naquele tempo já ele combatia. Ele acabou sendo queimado, a morte dele. Ele, enquanto Jan Hus, teve que passar por uma fogueira dos seus livros. Então a gente vai vendo, parece que é meio cíclica a coisa, né? Ele viu os livros queimados, tentaram fazer com que ele não falasse as coisas que eles estavam dizendo, tentaram silenciar ele, e ele não silenciou. E depois, então, nós vamos ter o nosso Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail, seu nome, um professor, educador, e que lá por volta dos 50 e tantos anos ele vai trazer para nós, vai codificar a doutrina espírita, por toda uma pleiade de espíritos superiores, sob os comandos ali, sobre a organização do nosso Allan Kardec. Ele volta, depois da desencarnação dele, que foi em 69, ele volta em 31 de março de 1870 e vai falar sobre aquele monumento. Ele vai dizer que o monumento vem eternizar não a memória de Allan Kardec. E diz ele, ela vive em vossos corações. E este testemunho lhe basta. Mas a época em que viu erigir, construir um corpo de doutrina, os princípios sobre os quais repousam a existência e a legislação natural dos universos. Então, essa é a explicação do próprio Kardec em espírito, falando sobre esse dome. Então, lá também nós encontramos que ele é o fundador da filosofia espírita, e também encontramos de francês, traduzido não por mim, mas pelo Google, porque nós retiramos da obra Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl. Eles colocaram em francês o que estava no dolmen de Kardec, no túmulo de Kardec, né? E aí nós traduzimos, então ficou um tanto assim diferente do que a gente costuma ouvir, né? Essa filosofia muito utilizada por Kardec, diz lá no túmulo dele, cada efeito tem uma causa, cada efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa é por causa da grandeza do efeito. E aí também a data, 31 de outubro de 1804, quando ele nasceu, e 31 de março de 1869, quando ele volta à pátria espiritual e continua conosco, até os dias de hoje, com toda certeza. No bordo frontal da pedra, que pesando mais de 6 toneladas, aquela pedra que vimos, né, que imita um dolmen dos druidas, né, pesa mais de 6 toneladas, serve de teto, acha-se gravado o apotegma, quer dizer, as máximas, que resume a doutrina kardeciana de justiça e progresso. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, vamos
aqui refletindo juntos. Qual seria o oposto de morte? Oi? É? Vocês concordam? Todo mundo? Não é? Então a gente sempre pensa o oposto de morte, vida, né? A gente sempre pensa, é normal isso. Mas o oposto de morte é nascimento. Porque é um processo, a morte é um processo. A gente está hoje reencarnado e vamos passar pelo processo da morte, que não é o sinônimo de vida. Porque a gente pensa, a vida, como diz André Luiz, ela não cessa. Então não importa se a gente passou pelo processo da morte, a gente continua em vida. A gente continua vivo, né? Então, o oposto de morte, embora que a gente sempre pense que é vida, mas o oposto de morte é nascer, nascimento. E como será que a gente nasceu? Pelo menos como foi, assim, normal, cesárea, a gente lembra. A mamãe contou pra gente, mas imagina que a gente vai lembrar tudo o que aconteceu, né? Como será que foi? Será que foi traumático passar por tudo aquilo, aquele período que a gente está mergulhado naquele líquido, né? Por que nascemos? Nós fizemos essa pergunta no início já das nossas reflexões. Por que será que a gente nasceu? E aí nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na psicografia de Chico, que inclusive é a obra que ela é lida, é uma cartilha falada, como diz Emmanuel, a todos nós quando vamos renascer. É uma cartilha mesmo. Ela está em formato de livro hoje e é um dos melhores livros espíritas para se ler. É um livro completo que fala de vida, né? E de pensamento também, mas pensamento é vida. Então, ali nós tiramos sobre o nascimento. E o Emmanuel vai dizer para nós que na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam, quer dizer, modelam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Então, a gente já vem com essa cota de tempo, a gente já chega, ainda em espírito, impressionando a chapa fetal. Nós, espírito, modelamos o nosso corpo. Mesmo que tenha semelhanças com os nossos pais, mas não são eles que modelaram o nosso corpo. Nós somos responsáveis pelo corpo que temos, pelas doenças que temos. Isso também conforta, às vezes, coraçõezinhos maternos, quando recebem crianças com alguma dificuldade, às vezes se sentem. Claro que não vai tirar nossa responsabilidade, enquanto mães, enquanto pais, de tomar todos os cuidados da saúde para prover saúde a essa missão que é receber filhos, né? Mas a gente não tem esse potencial todo. Somos nós mesmos que somos responsáveis. Por isso que a chamada de atenção ao Setembro Amarelo do Espiritismo se configura nisso. Porque você não vai terminar com a vida causando a morte. Não vai acabar. E o pior, você vai trazer lesões que vão impressionar a chapa fetal na próxima. Ou nas próximas, se você ainda não tiver condições. Mas você vai carregar consigo as sequelas, o amassado da forma. Então é tão importante a gente viver até o fim. Não pensar nunca em desistir. Não, não temos esse direito. Só vai complicar tudo para nós, né? Então a gente teve esse direito de vir. É o primeiro direito de todo ser humano e não deve ser retirado com a bênção de Deus, de Ismael, da nossa Constituição brasileira. Amém. Que isso não aconteça. Que é o primeiro direito. Não deve acontecer de ser
liberado, né? Essa situação de interromper a vida não pode, né, ser interrompida pelas nossas mãos. E aí, pensando nesse nascer, a gente às vezes encontra o lar com dificuldades financeiras, familiares, a gente tem diferenças, porque não é o sangue que define a nossa parentela real, verdadeira, é o espiritual. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai aprender que os laços espirituais são os verdadeiros. Claro que a gente identifica laços espirituais nos consanguíneos também. Né? Mas então, vamos refletir juntos aqui, que provavelmente você já tem ouvido falar, mas é sempre bom relembrar. Essa mensagem é ditada pelo Espírito Hamed. Está no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Foi recebida pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, a mensagem é reprogramação. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as necessidades, nem mais nem menos, mas o justo nas tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Essa frase é forte, né? Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Então, essa mensagem faz a gente se situar no lugar que a gente está, porque a gente merece, a gente atrai tudo que está à nossa volta, responsáveis que somos. A gente não quer deixar ninguém triste, né, aqui. Mas é verdade que se a gente entrar numa situação de vitimismo, a gente não vai para frente. A gente só vai progredir sem cessar quando a gente parar de se sentir vítima. Nós não somos vítimas, nós somos os construtores da nossa história. Então vamos nos apoderar da nossa história. E uma coisa que eu gosto de dizer muito, olhe para a tua história e ame ela. Ame a tua história. Não importa se já fez muita coisa errada, muitos equívocos, muitos arrependimentos, não importa. Ame. Era tudo o que você tinha naquele período. E nós não estamos mais lá. Nós estamos aqui, agora. E refletindo sobre nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. É a lei. E o Chico Sainz, que é um cantor, ele dizia nos seus shows, e diz ainda que é vivo, né? Um passo para frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, dentro dessa filosofia desse cantor, é verdade. Um passo que a gente dê, já não estamos mais no mesmo lugar. É um passo de cada vez. Não adianta também a gente achar que vai conseguir resolver tudo. É um passinho por vez, mas não estamos mais no mesmo lugar. E aqui estamos nós também com os nossos cordões. Quando a gente vai reencarnar, não tem o cordão umbilical, que é uma extensão da placenta, que passa todo, a mamãe passa para a gente, até agradeço minha mãe, passa todos os nutrientes para a gente,
vai nos alimentando, né? Desde que estamos lá no ventre. Então, depois, quando a gente sai do ventre, é cortado esse cordão. Aí a gente também tem o cordão fluídico, que nada mais é, estando reencarnado, do que uma extensão do nosso corpo fluídico, o perispírito. A gente estuda, quando vai fazer os estudos no espiritismo, a gente começa a entender cada vez melhor o que é o perispírito, que envolve o espírito e que está antes do corpo físico. Então nós temos esse cordão, que no desdobramento, quando a gente está o corpo dormindo e a gente sai, esse cordão não é cortado. Só é cortado na ocasião da morte. Aí tem o corte, né? E aí nós continuamos vivos, porém sem esse laço que prendia ao corpo físico, é o desligamento. Ai, como é simples, né? Isso vai passando um pouquinho o medo da morte. Ou não, será? Tomara que sim. A gente precisa perder o medo da morte. A gente vai morrer várias vezes ainda, até atingir a perfeição. Então, vamos nos acostumando com isso. As nossas idas e vindas, de uma forma natural. Quando se dá o processo completo, quando a gente não antecipa por digamos assim, a gente causando. Né? A gente precisa cuidar. E a gente também colocou ali um mergulhador. Esse mergulhador foi bem fundo no mar. É para que a gente entenda que nós estamos mergulhados bem fundo nesse planeta Terra. E olha, embaixo, bem embaixo, tem o lamaçal. Às vezes, a gente fica enterrado nesse lamaçal. Tá difícil. Tá difícil. E às vezes a gente não consegue subir para a superfície. A gente às vezes precisa até puxar a cordinha, precisa de ajuda. E o que acontece então quando a gente puxa a cordinha? Pequenos que somos, pequenos mergulhadores ainda, a gente puxa a cordinha e alguém nos sobe. E lá na superfície é Deus. Então esse contato com Deus que nós precisamos, eis a oração, o mecanismo da oração. É esse puxar da cordinha, é quando nós elevamos o nosso pensamento com aquela prece sincera que sai daqui e vai. E aí, né, aqui o nosso centro de força, o coronário, que faz essa ligação, é como se a gente pudesse ver essa corda que nos conecta com o plano superior, com anjos, que a gente possa dizer, né? Verdadeiros anjos que nos cuidam sempre. Nós somos assistidos por bons espíritos, principalmente se estivermos fazendo boas coisas. Nós vamos estar em boas companhias. Confiemos nisso enquanto estamos aqui nessa jornada. Então, que a gente consiga sempre lembrar que precisamos de tempo em tempo, se estamos mergulhados em problemas, mas subir para respirar Deus, que é lá no alto, né? Então, nós perguntamos qual é o oposto de morte. Qual é o oposto de nascer, então? Oi? O oposto de nascer é renascer? Uhum. É que vocês falaram vida agora há pouco, vocês ficaram com medo de falar. Né? Vocês ficaram com medo agora. Porque agora é morte, né? Então, o oposto de nascer é morrer. É o contrário. Então, vamos pensar juntos aqui sobre essa tal da morte que está colocada nessa frase que resume a nossa doutrina espírita. Quando hoje, refletindo ainda dentro do Setembro Amarelo, aqueles que desejam a morte, nada mais, são irmãos nossos que não veem saída. E cabe a nós apresentar as saídas. Existem, né? Sempre há uma saída, uma grande saída. Então vamos refletir juntos sobre o que é morrer, aqui ainda em pensamento e vida. Olhe como Emmanuel sintetiza. Morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos.
Bem simples. Como é que nós estamos com a nossa conversa íntima? Estamos em dia? Temos conversado conosco mesmo? Trocado ideia? A solitude, como vai? Porque a solidão não é boa, mas a solitude de vez em quando vai bem. É ficar com a gente mesmo e trocar uma ideia. Como que a gente está indo? Como que eu vou? Qual é o meu objetivo? Será que eu já estou melhor do que eu fui antes? Então, essas questões todas para a gente refletir. Porque quando chegar o dia do nosso processo pela morte, significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. E é o que nós vamos encontrar. É tudo o que nós vamos encontrar. Então, é bom que a gente esteja em paz, em equilíbrio, seguros, com muita fé, principalmente em Jesus. Muita fé em Jesus. Não perder Jesus de foco nunca. E será que nós vamos a algum lugar, então? Já que nós morrer significa esse mergulho para dentro de nós mesmos, será que a gente vai para algum lugar? Meu Deus, né? Morte, para onde vamos? Um encarnado agora que tem uma capacidade incrível de sintetizar os ensinamentos espíritas é o nosso querido Jorge Alahá. E ele fez esse trabalho aqui que nós vamos refletir juntos agora. É dele. Então ele dá as opções para a morte. Desencarnar, uma delas. Desencarnar e ficar ligado ao corpo. Isso acontece com quem é materialista, com quem tem geralmente grandes posições sociais na sociedade, então não quer sair dali, né? Se apegou àquilo. Então, pode acontecer de a gente desencarnar, passar pelo processo da morte, né, desencarnando, e ficando ainda ligado ao corpo. Na crosta, continua a viver a vida material como se estivesse encarnado. Isso acontece com família, casa, trabalho. O que acontece? A gente desencarnou e vai lá para casa. Chega lá, ninguém te escuta, ninguém fala nada para você. Você é apegado àquela família, porque você ama demais, né? Vocês dois aqui. A gente fica apegado, né? O casal aqui, lindinho de mão dada. Então a gente é apegado, então a gente vai desencarnar e quer pegar na mão de novo. Quer ficar segurando a mãozinha. Então pode acontecer, né, de a gente ficando, né, volta para casa, pegado à casa que a gente trabalhou muito tempo para ter um aconchego no lar e desencarnou. Valorizou tanto aquele sofá, não deixava um pelo de gato, e daí tem que sair, né? Porque tem que sair dali. Aí vai fazer o quê? Vai lá ver se tem um pelo, né? Que perigo. Ó, o trabalho, a gente poderia lembrar até do filme do Divaldo. Não sei se vocês assistiram, se assistiram vão lembrar que o Divaldo trabalhava numa servidoria pública e ele atendia as pessoas que iam buscar aposentadoria. E ele começava a atender as pessoas, procurar fichas, mas não existiam as pessoas. Só ele via. Então esse é um fato que fica comprovado que as pessoas vão para o trabalho, acham que vão conseguir ainda aposentadoria, né? Então a gente vai se tocando lentamente das coisas. Vamos vendo como é que está o nosso apego aí. Pegado ao trabalho, gosta muito. E tem, gente, a opção do umbral, né? Umbral é o terror dos espíritas. O umbral, mas veja só como sai o peso com isso. Umbral é um lugar onde se chora, onde tem sofredores, onde se choram falhas, lamentam os sofrimentos, se sentem culpados. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Então, ali é o lugar que a gente vai se a gente desencarnasse no umbral. Mas não é assustador também, né? Mas as trevas daí já é mais complicado, né? As trevas, se alguém tem medo de ir para as trevas, é onde se odeia. Tem alguém aqui que odeia? Não levanta a mão. Mas eu tenho certeza que não. Ninguém odeia, né?
Mas às vezes a gente tem desejo de vingança. Nem que seja uma vingancinha bem disfarçada. Ah, viu? Né? Pronto, já é uma vingança. Então a gente precisa cuidar. Raiva é um local de muito sofrimento, gente. O nosso lar 2, lembram? Lembram? Então, o local é descrito de muito sofrimento. Então, vamos cuidando de nós mesmos para não deixar que a raiva, o sentimento de vingança, o ódio tomar conta de nós. Porque, gente, é nós mesmos que vamos sofrer. O outro está seguindo a vida dele. Os outros, as pessoas, tudo à nossa volta. Mas é nós que vamos carregar conosco mesmo as respostas que nós estamos dando para tudo isso. E aí o que vai acontecer com a gente, né? E aí tem o Vale dos Suicidas, que quem já leu a obra Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral, não sei se alguém já leu, uma obra grande, 700 e poucas páginas, e assustadorinha. Mas é uma obra que trata o vale onde são acolhidos os irmãos que depois de terem passado por muita coisa, por terem antecipado a morte, são recolhidos no Vale dos Suicidas. Então, é um local de proteção e cuidado por Maria de Nazaré. Maria, essa mulher maravilhosa, mãe de Jesus, ela não escolheu nada menos do que cuidar das pessoas que se perderam pelo caminho. E fazem, ela e toda a equipe, né, fazem esse trabalho de acolher. Mas, assim, existe essa proteção, esse acolhimento, mas a gente lê nas obras que é muito difícil. Basta, assim, que a gente pense só numa coisa, a nossa memória, por exemplo. A nossa memória vai ser corrompida com o ato, porque nós temos, lembra uma cota que a gente recebe quando a gente nasce? Aí essa cota é interrompida. A nossa memória, vocês já tentaram silenciar o pensamento? Isso que nós lembramos assim, acordados de pouca coisa que nós somos. Então a nossa memória nesse ato, ela é abruptamente cortada. Então há um desnível, um desequilíbrio muito grande nosso. E essa talvez devesse ser uma das causas que a gente devesse trabalhar com os irmãos que pensam em suicídio, porque é se perder no meio de tudo isso e é difícil fazer o caminho de volta. Bem difícil. Então, é um caminho longo a percorrer. Diz o Richard Simonetti, que eu acho linda essa frase dele, que se você está se sentindo um bife fritando na frigideira e pensando em saltar da frigideira, você vai cair direto no fogo. Então, imagina, é uma situação muito pior. Tá ruim, mas vai piorar. Né? Então, não faz esse caminho, essa porta falsa. E aí, agora para refrescar um pouquinho, tem os hospitais do mundo espiritual, que são locais de refazimento, que é muito raro alguém não passar pelos hospitais no plano espiritual. E a gente tem tanta certeza do espiritismo também por isso, porque não sei se vocês já ouviram relatos de pessoas que não conhecem nada de doutrina espírita e sonhar com um ente querido e dizer, ele estava tipo num hospital. Já ouviram esses relatos? Eu acho a coisa mais linda. Ouvir isso é a certeza do que nós estudamos, porque são pessoas que não tiveram tato com a nossa doutrina espírita. Então, todos nós vamos nos aquietando, né? Claro que a gente não quer dar trabalho, mas a gente vai ser acolhido em hospitais para se refazer. As colônias espirituais ainda está difícil para a gente cogitar, né? Embora que a gente queira. Quem não quer sentar na grama verdinha do nosso lar? Né? Quem não quer? Ver aqueles espíritos de luz, ver toda aquela estrutura, aquele aeróbus. Né? Então a gente quer também, mas vamos trabalhar. E tem as regiões de luz, que essa é para aqueles que amaram muito, principalmente os anônimos. Aqui a gente lembra também da obra do espírito Frederico Figner, o irmão Jacó, na obra Voltei,
que ele fala da luz dele, que ele era palestrante, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, ele era um monte de coisa. Mas quando ele desencarnou, ele viu na frente dele uma mulher que ele não sabia nome, não sabia nada, ninguém sabia. Mas a luz dela era tão brilhante, e a dele era tão pequenininha. Então, para essas regiões de luz, vai quem já aprendeu a amar muito. Então, o convite para essa noite já fica aqui, né? Vamos aprender a amar muito? Para que a nossa luz, como diz Jesus, brilhe a vossa luz. É assim, é amando, é aprendendo a amar. E o amor cabe bastante coisa, né? E como conquistar um bom lugar? Apesar de a gente dizer, vamos amar muito, mas os espíritos superiores, eles trazem toda uma cartilha para a gente. Então, se a gente for pensar como conquistar um bom lugar, será que essa menininha está num bom lugar? O que vocês acham? Quem não gosta de uma rede, um barulho do mar, assim, sem fazer nada? Prestar atenção o que nós fazemos da nossa hora vazia, que é justamente isso que conta ponto para o nosso retorno à pátria espiritual. Porque às vezes a gente acha, né, que está fazendo grandes coisas, mas chega lá 6 horas, agora é minha hora. Não abre mão de nem de segunda, nem de terça, nem de quarta, nem de quinta, nem de sexta, nem de sábado, nem de domingo, para próximo, para fazer alguma coisa de bom pela humanidade. E aí, né, quando vai desencarnar, vai descobrir que perdeu tempo, na verdade. Então é só isso, não é para assustar ninguém também, não é para terrorizar, mas se a gente prestar atenção, quem sabe que a gente não consegue dar uma esticadinha nos nossos horários, que são nossos, que a gente diz, essa hora é minha, mas essa hora está vazia. Vamos preencher ela com coisas boas. Tem muitas coisas boas para a gente fazer enquanto humanidade, né? A melhor delas é olhos e ouvidos, porque tem muita gente precisando de olhos e ouvidos. Atenção. Como foi seu dia? Tá tudo bem com você? Né? Então, renascer ainda. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. Diz Kardec que o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência para ele é um novo ponto de partida. Então é assim que nós renascemos. Mas cada existência é um ponto de partida. Vejamos que interessante. Isso é o quê? O véu do esquecimento. Porque nós viemos para cá e esquecemos porque somos espíritos milenares. E esquecemos tudo o que somos e o que já fomos, né? Os nossos potenciais. Então, nas nossas existências, por que há esse véu do esquecimento? E por que é véu? Porque de vez em quando a gente lembra de alguma coisa. A gente percebe, a gente sente alguma coisa ou outra. Então, só existe durante a vida corpórea essa interrupção momentânea. Quando a gente volta à pátria espiritual, a gente recobra a memória, se a gente voltar no tempo certo. A gente recobra a memória gradativamente, de acordo com a nossa evolução. Olha que delícia isso, vocês não acham? Não quero fazer propaganda da morte aqui, mas veja que delícia você poder desencarnar, voltar lá e descobrir quem é você de fato. É que a gente só tem uma existência, como diz André Luiz, um ato, né, dessa peça toda. E a gente nunca perde. Durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Quando a gente está dormindo, então, pelo desdobramento, que a gente é quase morte, só não é cortado o cordão, né? A gente tem acesso. Muitas vezes a gente acorda meio se sentindo estranho, tendo umas lembranças esquisitas. Vamos prestando atenção, porque a gente tem acesso, né? Para que eu esqueça o que eu fiz. Por isso o esquecimento do passado, né? Para que eu possa me desembaraçar, me reorganizar. Vejamos como é importante o esquecimento, para que nesse ponto de partida que Kardec diz, daqui para frente,
eu possa passar por essa existência da melhor forma possível. Então Deus dá o véu do esquecimento para o proveito. Tudo que Deus faz é útil e é importante. Por isso, não tentemos acessar. Não é necessário. Para que eu esqueça o que os outros me fizeram. Imagina, né? A gente lá das outras vidas, eu e a Lu aqui, a gente teve uma encrenca grande. A gente lembrar agora, né? Ia ser mais difícil. Então a gente se reencontra, se gosta. Quando a gente volta à parte espiritual, a gente já está se gostando tanto que não tem problema. Ah, não, aconteceu isso com a gente, mas não tem problema, a gente se gosta. Então é para tudo para essa reorganização, para que tenha um grande proveito, para que os outros esqueçam o que eu fiz. Porque também não é só os outros que fizeram coisa pra gente, né? A gente já fez muita coisa. E para que todos tenham oportunidade de reconstruir. E assim vamos nós, progredindo sempre. E para ilustrar aqui essa questão do nascer, que nós falamos desde lá do começo, que nascemos num lar, que precisamos, nada melhor do que o nosso Chico Xavier. E o Chico Xavier tem uma história, desde pequenininho, aos 5 anos, perdendo a mãezinha, que era só amor, a Dona Maria, João de Deus, né, o nome dela. Então ele perde essa mãezinha e ele vai ser cuidado pela madrinha dele. E que diz o Ramiro Gama, na obra Lindos Casos de Chico Xavier, que ela tinha um grave processo obsessivo. Achei tão bonito isso. Não acusando ela das atitudes, mas ela passava por um grave processo obsessivo. E ela judiou bastante do Chico, né? E numa dessas histórias todas, que se vocês tiverem, quem ainda não leu, tiver curiosidade de ler, esse trajeto lindo percorrido por Chico Xavier, uma delas era um momento que o Chico já estava 3 dias sem comer. Ela não dava comida para ele. E ele estava com muita fome. E ele foi lá no fundo do quintal fazer as oraçõezinhas dele, chamar pela mãezinha, dizer que ele não estava aguentando de fome. Aí a mamãezinha dele, a Dona Maria João de Deus, diz para ele assim: quem não sofre não aprende a lutar. E aí ela diz para o Chico que era para ele orar com muita fé que eles, vejam só, eles lá do plano espiritual iam resolver a situação. E nisso vem um cachorro e pula a cerca com tudo e traz na sua boca essa fruta, o jatobá. Uma fruta diferente, né? Mas a mãezinha do Chico diz: vai lá, mistura com água e você vai ter um ótimo alimento. E aí ela vai dar uma lição para ele, dizendo que quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então é uma linda lição, atravessada por Chico, que ele teve muito sofrimento na sua infância, mas a mãe dele vem. Imagina também a dificuldade desse espírito mãe, ver aquela criança, quanto amor ali envolvido. Porque mesmo diante de tanta dor, ainda ela dizia que ele precisava daquilo. Ele precisava crescer para cumprir a obra que ele veio. Então o crescimento dele viria através do sofrimento. É muito amor à humanidade, o nosso Chico Xavier. Né? Esse aqui, o nosso Chico, que traz o nome dessa Santa Casa Santa. E refletindo ainda sobre o renascer, nós encontramos no Evangelho de Jesus. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está registrado em João 3, capítulo 1, versículo 12, que é aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Que Nicodemos vai questionar Jesus se o homem poderia nascer de novo. E aí, se nós formos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar na conversa, né, diz Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus diz a ele que, em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus vai falar também que o Espírito sopra onde quer, tu não vês aonde está. É linda essas mensagens dele. E Emmanuel vai refletir sobre esse ensinamento, sobre essa conversa de Jesus e Nicodemos,
dizendo que a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordens e injustiça. Concordam com Emmanuel? À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Verdade também, né? A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus aos lugares fétidos. A gente não vai chegar a um lugar que a gente não merecia. Por isso é sempre bom a gente pensar. Por mais que a gente erre, a gente vai voltar para caminhos adequados ao nosso estágio evolutivo. Não nos preocupemos tanto com isso, né? Então lembremos que Jesus falou que é nascido da carne, é carne, que é nascido do espírito, é espírito. Vamos pensando em água, né? Tem em Marcos uma passagem sobre o copo de água que a gente oferece a alguém. Setembro Amarelo, oferece o teu copo de água para o teu irmão. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. E aí a mensagem, meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é inçada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo ao companheiro necessitado, que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sobras do teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora, onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol, composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios liberaste hoje do astro vivo que é o teu próprio ser imortal? Recorda o Divino Mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo d'água fria. Todos nós temos o nosso copo de água fria. E vamos lembrando juntos, queridos irmãos, com Bezerra de Menezes, que nos afirmou: Jesus ontem, hoje, sempre. O que isso diz para o teu coração? Isso tranquiliza teu coração? Jesus, o construtor do nosso planeta. Jesus conosco hoje e Jesus sempre conosco. Ele viu algo em você. Por isso você está aqui hoje. O que você acha que Jesus viu em você?
Agradecemos a atenção de todos. Um grande abraço, queridos irmãos. Que Jesus nos envolva com a sua luz e a sua paz. Obrigada.